Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Primeiro vou usar um nome fictício. Vamos dizer que é Manuel do Carmo. Não é meu nome verdadeiro, mas é assim que prefiro ser lembrado, se é que alguém vai se lembrar de mim. Depois dessa história, eu cresci no sertão de Pernambuco. Mais precisamente em Serra Talhada, terra quente, poeirenta e cheia de histórias, guardadas no silêncio das pedras e dos mais velhos. É também a cidade onde nasceu Lampião, o rei do cangaço. E por aqui, meu amigo, toda a história, carregada de dor, um pouco de mistério. Era o ano de 1993. O prefeito da cidade era Augusto César Oliveira. Eu tinha 12 anos e a vida corria. Como sempre corre no sertão, em ritmo de espera. Esperava-se a chuva, esperava-se o caminhão da água, esperava-se o rádio dar uma notícia boa. E enquanto a gente esperava, ouvia. Lá em casa morava minha mãe, minha avó e meus 2 irmãos mais novos. Meu pai tinha ido embora anos antes, e tudo o que restava dele era uma foto em preto e branco, peixeira enferrujada, que ficava pendurada na parede da cozinha. Minha avó era quem segurava tudo. Mulher de fé, terressa brava, dessas que sabe a história de todo mundo, inclusive dos mortos. Foi com ela que ouvi pela primeira vez falar da senzala esquecida. Não foi numa aula de história, nem em livro nenhum. Foi numa dessas noites em que a luz faltava. O café já estava frio e só adultos ainda estavam acordados, sentados em cadeiras de palha no terreiro, com os olhos perdidos no escuro. Então, um dos vizinhos mais velhos, conhecido como seu Aristeu, começou a falar. Ele era daqueles homens que falam pouco, mas quando falam, a gente escuta até os grilos ficarem quietos. Naquela noite, ele disse assim: tem coisa naquele mato que é melhor deixar quieta. Tem pedra que se tu virar, sai. Coisa que não devia voltar. Minha avó ficou séria. Disse apenas: isso é assunto de gente que já viu demais. Mas aquilo me fisgou. Eu mesmo, sem entender completamente, senti que havia algo naquele silêncio. E quanto mais velho ficava, mais essas histórias me intrigavam. Não era só medo. Era como se alguma parte de mim já conhecesse aquele enredo, como se aquilo me pertencesse de algum jeito. Depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção. Ouvi conversas sussurradas na feira, velhos que mudavam de assunto quando eu chegava perto, e até um padre que se recusou a rezar uma missa numa fazenda. Olá pros lados do breu. E aos poucos fui juntando pedaços, como quem monta um quebra-cabeça de sombras. Tudo levava a um lugar de uma fazenda antiga, abandonada, onde dizem existia uma senzala enterrada, não por esquecimento, mas por medo. Um lugar onde o tempo se recusava a passar e onde os mortos talvez ainda esperassem alguma coisa. Naquele tempo, eu não sabia exatamente o que procurava. Mas mais alguma coisa dentro de mim, talvez a curiosidade ou a ousadia de menino sertanejo, já tinha decidido onde eu ia encontrar essa tal senzala esquecida. O que eu não sabia era que ao encontrar lá, parte de mim ficaria lá para sempre. Eu não lembro exatamente o dia, mas sei que fazia um calor estranho, abafado, daqueles que nem o vento dá conta de cortar. A seca já era parte da paisagem, rachando o chão como cicatriz antiga. Eu e meu primo Chico, que morava ali perto da casa da minha avó. E estávamos naquela fase em que tudo vira aventura, até caminhar no sol quente, com sede e sem rumo. Foi ele quem falou da fazenda. Tu nunca foi na fazenda dos Barros Velhos? Foi então aquela dos arame farpado, caído e porteira que rende? Perguntei. Essa mesmo. Dizem que era dos parentes do povo que mandava aqui, no tempo. Dos escravos, eu nunca tinha me atrevido a ir embora. Soubesse mais ou menos onde ficava, sempre passava na estrada de terra, meio escondida entre a vegetação seca e os mandacaros. Ouvia cochichos quando os adultos falavam daquilo, como se fosse pecado até mencionar. Mas naquela manhã, sem pensar muito, aceitei o convite. O caminho era curto, mas parecia mais longo sobre o sol cortante. Passamos por uma trilha de terra vermelha, com os pés afundando no pó, e chegamos à porteira velha. O som dela abrindo me deu arrepios. Um rangido longo, quase como um lamento. A cerca estava despedaçada, a vegetação tomava conta das estruturas
Era como se a própria terra tivesse tentando engolir aquele lugar. Entramos com cuidado. Nenhuma construção principal estava de pé. Só ruínas. As paredes da antiga casa de taipa ainda seguravam parte do telhado torto, com buracos por onde entrava a luz. O silêncio era denso, quase sólido. Nem os grilos se atreviam a cantar. Foi perto do curral que achamos um tronco grosso de madeira escura. Estava cravado no chão. Era diferente de qualquer outro que já tinha visto. Não era para amarrar boi. Aquilo era pra gente. As marcas ainda estavam lá. Sulcos profundos, onde cordas ou correntes deviam ter sido apertadas com força, próximo ao tronco. Havia pedaços de corrente enferrujada, uma argola quebrada e o que parecia ser um pedaço de couro ressecado. Chico ficou quieto. Isso é o que eu falei. Aqui era a senzala. Murmurou. Não consegui dizer nada. Me aproximei, encostei levemente no tronco. A madeira estava fria, mesmo sobre o sol quente. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Era como se aquele lugar estivesse esperando alguém, ou alguma coisa, mais adiante. Perto de um moita de gravatais secos, encontramos restos de muros baixos, formando um quadrado subterrâneo. Ali tinha uma abertura coberta de folhas e terra. Tiramos com cuidado. Ali havia uma escada de pedras, descendo para o que parecia ser um porão, mas estava tudo escuro demais para enxergar. Um cheiro forte subiu, misto de mofo, ferrugem e algo mais. E algo ruim. Chico recuou na hora. Vamos embora. A gente já viu demais. Eu hesitei. Algo dentro de mim queria continuar, mas outra parte. Uma parte que eu vi, os conselhos da minha avó, e lembrava das rezas antes de dormir. Se me puxou para trás. Eu fechei de novo a entrada com as folhas e seguimos o caminho de volta, em silêncio. No caminho, notei algo curioso. Era como se o calor tivesse aumentado dentro da fazenda. O ar estava mais denso e o céu, antes limpo, agora carregava nuvens cinzentas. Bem ali acima das ruínas, não vi nenhum animal, nem passarinho, nem lagarto. Era como se a natureza tivesse desistido daquele pedaço de chão. Chegamos em casa no fim da tarde, com a boca seca e os pés sujos. Não contei nada à minha avó, mas ela me olhou como quem já sabia. Só disse: "Tu andou onde não devia, né? Te benze, menino." E foi o que eu fiz. Mas já era tarde. Aquela sensação, aquele frio nas costas, aquela presença, e já tinha me seguido até em casa. Aquela visita à fazenda me deixou inquieto por dias. Eu fingia que tinha esquecido, mas cada vez que fechava os olhos, via o tronco, sentia o cheiro da madeira velha, ouvia o rangido da porteira. À noite, meu sono era leve, sabe? Qualquer barulho lá fora me fazia levantar da rede e olhar pela fresta da janela. Era como se algo tivesse vindo comigo de lá. Se não estava com pressa de ir embora. Chico não quis mais tocar no assunto. Ele sempre foi mais medroso. E eu fingia coragem. Mas a verdade é que também estava com medo. Só que a curiosidade era maior. Sempre foi. Uns dias depois, voltei sozinho. Esperei minha avó cochilar na cadeira de balanço da sala e segui a mesma trilha. O sol estava mais brando. Fim de tarde. A poeira levantava com o vento e as árvores pareciam cochichar entre si, como se avisassem umas às outras da minha chegada. Cheguei na fazenda com o coração batendo forte. Tudo estava do mesmo jeito, só mais silencioso. O tronco ainda estava lá, imóvel como um vigia do passado. Fui direto para o ponto onde eu e Chico tínhamos encontrado a abertura no chão. Tirei de novo as folhas, as pedras pequenas, e ali estava a taiscada de pedras, úmida e irregular. Descendo para a escuridão, dessa vez eu tinha trazido uma lanterna, daquelas pequenas de pilha. A luz era fraca, tremelicava, mas era melhor do que nada. Desci devagar, com cuidado, para não escorregar. O cheiro era forte, abafado, e à medida que descia, senti o ar ficando mais pesado. No final da escada encontrei uma porta, feita de madeira grossa, reforçada com ferragens antigas. Estava trancada com uma barra de ferro atravessada, sua espécie de tranca rústica velha, mas ainda firme hoje. Havia símbolos riscados na madeira.
Pareciam marcas de faca ou canivete. Cruzamentos estranhos, círculos, letras que eu não conhecia. Eu fiquei ali parado, olhando sem coragem de tocar. Foi então que eu vi um som seco lá dentro. 3 batidas, fracas mas certas. Não foi imaginação. Eu paralisei com a lanterna tremendo na minha mão suada. Como nenhum animal faz aquele tipo de barulho ser humano. Mas como aquele lugar estava selado há décadas. Voltei correndo. Nem olhei para trás. O caminho de volta pareceu mais longo, como se a estrada tivesse se esticado, só para me fazer sentir mais perdido. Quando cheguei em casa já era noite. Minha avó estava acordada. Me olhou com os olhos fundos, cheios de silêncio. Tu mexeu onde não devia, né? Não respondi. Só balancei a cabeça e ela começou a rezar. Baixinho. Pegou um ramo de arruda e esfregou nos meus ombros, nas costas, na testa. Depois, colocou um prato com água e sal debaixo da minha rede. Para puxar, o que veio contigo, disse. Mas naquela noite eu soube, não era só uma história de velho. Isso não era invenção. Aquela senzala. E ela ainda estava viva. Ou pelo menos, alguma coisa lá dentro estava. E o pior, aquela tranca, eu queria abrir. Depois daquela noite, comecei a ver o mundo com outros olhos. Era como se uma camada tivesse se rasgado. E agora eu enxergava as coisas de um jeito mais pesado. O silêncio não era mais silêncio. Era cheio de sussurros de presença. E as sombras, principalmente à noite, pareciam mais longas. Minha avó me observava em silêncio. Ela não dizia nada, mas sabia. Ela sempre soube mais do que contava. Na escola, não conseguia prestar atenção. Eu fiquei obcecado. Passava as tardes em um canto da pequena biblioteca da cidade, lendo qualquer coisa que falasse sobre a história local, antigas fazendas, registros de famílias. Queria saber quem eram os donos da fazenda dos Barros, velhos, de onde tinham vindo, o que tinham feito. Mas os registros eram escassos, muitos sumidos, outros apagados. Parecia que alguém queria que aquilo tudo fosse esquecido. Foi então que encontrei um nome. A Fazenda Duble ou dos Barros, se esse era o nome original. Um documento antigo citava o local como uma das maiores propriedades rurais da região no século XIX. Produziam algodão, gado e claro, e mantinham escravos. A senzala subterrânea era mencionada em um único parágrafo, com uma observação estranha e fechada com tranca perpétua, após os eventos da Páscoa de 1888. Não dizia quais eventos, nenhum detalhe. Só aquela frase. Páscoa de 1888. Um mês antes da assinatura da Lei Áurea. Aquilo me arrepiou. Eu consegui, depois de muita insistência, conversar com seu Agenor, um dos moradores mais antigos do povoado. Ele já passava dos 90, cego de um olho e com a fala arrastada, mas ainda guardava muita coisa na memória. Quando mencionei o nome da fazenda, ele empalideceu. Ô feminino, tu não devia mexer nisso. Eu só quero saber o que aconteceu, seu Agenor. Aquilo lá foi fechado com medo, não com arrependimento. Os Barros eram gente de coração ruim. O senhor sabe de alguma coisa da senzala? Sei sim, e sei até demais. Dizem que os cativos de lá começaram a desaparecer. Sumiam um por um e ninguém achava corpo. Quem morava perto ouvia a cantoria de madrugada. Mas não era reza, e era um canto triste que vinha debaixo da terra. Eu fiquei calado. O velho respirou fundo e falou baixo, quase num sussurro. Quem comandava aquilo era o padre Belarmino, um homem de batina, mas de alma vendida. Ele dizia que alguns cativos precisavam ser purificados. Mas o que ele fazia e não era coisa de Deus. O nome ecoou na minha cabeça. Um padre Belarmino. Era a primeira vez que alguém dizia isso, com todas as letras. Um nome que não aparecia nos documentos. Um nome que parecia apagado da história, mas ainda sussurrado entre os que lembravam. Naquela noite, sonhei com uma figura de batina preta,
andando por um corredor de pedra. Ele carregava uma vela, e seus pés deixavam marcas de sangue no chão. Atrás dele, grilhões vazios balançavam sozinhos. Eu acordei encharcado de suor, com o quarto mergulhado em um frio estranho, apesar do calor lá fora. Minha avó já me esperava na cozinha. Me olhou e disse: "Tu ouviu o nome, né?" Eu apenas confirmei com a cabeça. Ela suspirou, pegou o terço que sempre carregava no bolso do avental e me entregou. "Não diz esse nome em voz alta, Manuel. Nem em sonho. Tem palavra que abre porta." Naquele momento, entendi que eu não estava mais apenas ouvindo uma história, eu estava dentro dela. E o nome que ninguém dizia, e agora morava comigo. Depois que o nome foi dito, nada mais voltou ao normal. Durante o dia eu tentava viver como antes. Eu ia à escola, almoçava com minha família, ajudava minha avó no que podia. Mas tudo tinha mudado. Eu sentia como se o chão tivesse ficado mais leve e como se a qualquer momento eu pudesse cair, não para baixo, mas para dentro de mim mesmo. Na terceira noite, depois da conversa com seu Agenor, acordei com um som que me fez congelar. Era um arrastar vindo de dentro da parede. Isso não era bicho. Era corrente. Um som metálico pesado, como se alguém se movesse com dificuldade preso. Mas o que me deixou realmente paralisado foi o canto que veio em seguida. Uma melodia estranha, abafada, sem palavras. Uma tristeza funda que atravessava o barro, a madeira e minha alma. Fechei os olhos e me encolhi na rede. A música parecia vir do passado, e de algum jeito também do futuro. Hoje era um lamento que não pertencia a nenhum tempo. No dia seguinte, notei rachaduras finas na parede da sala, pequenas, mas novas, como veias escuras que se espalhavam a partir do canto mais sombrio da casa. Minha avó também viu. Então passou a mão, rezou e cuspiu no chão 3 vezes. "Isso aqui não é rachadura de casa velha, não. Isso é sinal de visita", disse ela com a voz embargada. Minha mãe começou a ficar mais calada. Passou a rezar à noite, sozinha no quarto com a porta trancada. Meus irmãos pequenos choravam sem motivo. O cachorro da vizinha começou a uivar toda a madrugada. E eu já não sabia se estava acordado ou dormindo. Numa tarde abafada, decidi voltar até a casa de seu Agenor. Queria entender mais ele. Queria saber como aquilo podia ser detido. Mas ele não estava mais lá. A neta dele, uma moça calada, disse que ele tinha surtado. 2 dias depois da nossa conversa, estava internado em Triunfo, sem reconhecer ninguém, falando palavras emboladas e repetindo: "Hoje eles não foram embora, e eles estão só esperando." Foi aí que uma das vizinhas da minha avó, Dona Eudália, me chamou no portão. Era daquelas mulheres que falavam com os mortos, como quem fala com gente viva. Usava sempre um vestido preto, e ninguém sabia a idade dela. Ela me olhou firme e perguntou: "Tu abriu, foi?" "Abrir o que?" Disfarcei. Ela se aproximou, sussurrando. Quando a gente ouve o nome, é como destrancar um cadeado dentro da gente. O lugar tá selado lá fora, mas aberto dentro de tu. Ele me entregou um rosário preto pesado, com um crucifixo escurecido e rachado no meio. "Segura isso, mas só se tu tiver fé. Porque se for fraco e ele puxa..." Voltei para casa com o rosário no bolso e com o coração pesando como chumbo. Naquela noite, deitei sem conseguir dormir. A cada hora ouvia batidas. Primeiro na parede, depois no chão, por fim no teto. Hoje às 3 da madrugada, ouvi uma respiração, não minha. Uma respiração lenta, molhada, vinda do canto do quarto. Eu peguei o rosário e comecei a rezar, como minha avó me ensinou. Ave Maria, cheia de graça. Mas a voz embargou quando ouvi bem clara uma palavra dita em minha direção. Manuel. Era a primeira vez que aquilo me chamava pelo nome verdadeiro. Hoje acordei minha avó aos gritos. Ela já me esperava, sentada na rede de terço na mão. Tu precisa voltar lá.
Pra quê? Pra entender? Se tu não entender, ou vai ser só o começo. E ali mesmo, com medo me corroendo por dentro, eu soube que não tinha mais escolha. A senzala não era só um lugar. Era uma ferida. E eu já estava sangrando por dentro dela. Naquela mesma madrugada, antes que o sol nascesse, arrumei uma mochila com uma lanterna maior, algumas velas, fósforos, um facão e o rosário preto que Dona Eudália me dera. Não sabia ao certo o que ia fazer, só sabia que precisava voltar. Minha avó me abraçou forte, me entregou uma garrafinha de água benta, daquelas que ela mantinha escondida no altar de Santo Antônio, e sussurrou no meu ouvido: Rezé, mas se eles não escutarem, corra. Peguei a velha estrada de terra sozinho. A poeira vermelha subia a cada passo. O céu ainda estava escuro, e o silêncio da madrugada era tão denso que cada estalo do mato parecia grito. A fazenda surgiu como um vulto no horizonte. A ruína da casa, o tronco imóvel, o tudo estava lá igual, mas diferente hoje. Havia uma presença, um peso no ar, como se o lugar estivesse respirando, esperando. Desci até a escada escondida sobre a moita de gravetos. Tirei a cobertura com cuidado. A porta de madeira ainda estava lá, e a tranca de ferro também. Mas dessa vez ela estava solta. Não abri. Ela já estava em trégua aberta, como se alguém ou alguma coisa tivesse me antecipado. Respirei fundo, acendi a lanterna. A luz era fraca e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Eu passei pelo batente e desci os primeiros degraus. Com o coração disparado, o ar lá embaixo era úmido fétido. O cheiro de ferro velho, mofo e podridão invadiu o nariz. A lanterna tremia na minha mão. A senzala subterrânea era maior do que eu imaginava. As paredes eram de pedra, cobertas de limo e marcas de mãos. Lá havia correntes presas ao chão e às paredes, algumas ainda com pedaços de pano enegrecido e couro pendurados. Grilhões abertos, esculpidos com letras que eu não compreendia. No centro, havia um círculo desenhado no chão, formado com carvão e ossos quebrados. Sim, ossos humanos. Parei ali e senti algo mexendo no ar. A temperatura caiu bruscamente. A luz da lanterna piscou. Oi, tem alguém aí? Perguntei, sem saber por quê. O silêncio respondeu. Até que ouvi passos suaves, lentamente se aproximando como pés descalços sobre terra úmida. A luz apagou. Fiquei cego por um segundo que pareceu uma eternidade. Acendi uma das velas. A chama iluminou pouco, mas o suficiente para ver alguém. Uma figura magra, encurvada, coberta por um pano sujo, que não dava para ver o rosto. Ela ficou parada na beira do círculo de ossos e disse, com uma voz que não parecia humana: Tu voltou? Era sangue que faltava. Tentei me mexer, mas meu corpo estava travado. Queria correr, gritar e rezar, mas tudo em mim estava congelado. Você nos chamou. Tu herdou a dívida, o mesmo sangue e o mesmo erro. O rosário preto queimava no meu bolso. Tirei com dificuldade e ergui contra a figura. A vela apagou, mas o rosário brilhou por um instante. Um clarão forte tomou conta da senzala, e por 1/2 dezenas, talvez centenas, de olhos ao meu redor, flutuando na escuridão, chorando, gritando sem som, os famintos de justiça. Caí de joelhos, chorando sem saber por quê. Era como se todo o sofrimento deles tivesse entrado em mim, um peso tão profundo que esmagava a minha alma. Eu sussurrava: me perdoem. Eu não sabia, eu sou só um menino, mas as vozes não queriam perdão. Queriam ser ouvidas. Queriam que a dor deles fosse lembrada, que o esquecimento fosse enterrado, senão eles... Eu senti uma mão encostar no meu ombro. Era fria como pedra molhada. Não virei. Apenas fechei os olhos e deixei que tudo me atravessasse. Depois disso, não sei quanto tempo passou. Quando abri os olhos de novo, estava deitado na entrada da senzala,
A porta estava trancada outra vez. O céu lá fora já clareava. No horizonte, os primeiros raios de sol surgiam, mas não aqueciam nada. Voltei para casa cambaleando. A mochila ainda nas costas, o rosário queimado na mão. Minha avó me esperava no terreiro. Ele, quando me viu, chorou. Não de tristeza, nem de alívio. Chorou como quem reconhece que um ciclo antigo havia sido tocado, talvez quebrado, talvez recomeçado. Naquela manhã, pela primeira vez em anos, choveu em Serra Talhada. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Os dias passaram lentos, arrastados, e a sensação de que algo havia mudado no ar era compartilhada por todos. Os mais velhos falavam que a chuva era sinal de bênção, que o tempo seco finalmente tinha cedido. Mas eu sabia. Aquela chuva não lavava a terra, se ela chorava por ela. Eu não contei tudo a ninguém. Nem mesmo a minha avó. Só disse que tinha voltado lá, que tinha rezado e que agora estava em paz. Mas não estava... A paz que eu encontrei era de quem aceita que algumas feridas não fecham. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Sempre com o mesmo lugar, a senzala. Só que não estava mais vazia. Em cada canto havia pessoas. Seus rostos cobertos de dor, seus olhos me olhando como se eu fosse o último a ouvir luz. E ao centro, o padre Belarmino, de batina rasgada, segurando um livro escrito com sangue, murmurando palavras que ecoavam como trovões, dentro da minha cabeça. Nos dias seguintes, encontrei um velho caderno escondido entre os livros de minha avó. Era encapado com couro e preso por um fio de sisal. Dentro havia páginas amareladas, rabiscadas por uma letra firme e antiga. No canto, uma assinatura, Vinácio Barros. Comecei a ler. Era um diário. Um relato do senhor da fazenda. O sangue deles grita à noite. O padre diz que é necessário que os espíritos se acalmam com sacrifício. Mas eu duvido. Há noites em que sonho com as mãos deles puxando meus pés. Em que sinto as correntes apertando meu peito. Estamos pagando. E eu temo que mesmo depois da morte, não seremos livres. E havia dezenas de páginas como essa. Confissões de rituais, de mortes encobertas, de corpos escondidos sobre a pedra do altar da senzala. Um horror que nem o tempo conseguiu apagar. E então, uma última frase escrita, à mão trêmula. A dívida é de sangue. E um dia, ela vai cobrar dos nossos. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Eu entendi ali que a maldição era herdada, passada de geração em geração como um fardo invisível. Talvez meu sangue, talvez meu sobrenome, talvez tivesse alguma ligação com aqueles homens. E se era verdade, e eu nunca sairia completamente daquela senzala. Isso foi então que minha avó ficou doente. Do nada. Febre alta, delírios, chamando por nomes antigos que eu nunca tinha ouvido. Nas noites em que ela delirava, eu ouvia as correntes novamente. Agora dentro da minha casa, no seu último dia, ela segurou minha mão e disse: "Tu ouviu os mortos, Manuel? Isso não se esquece. E eles também não esquecem." Ela partiu ao amanhecer, enterrada no alto do morro, como era seu desejo. Depois disso, a casa ficou vazia. Minha mãe decidiu ir embora com meus irmãos. Eu fiquei. Eu não consegui sair. Era como se alguma parte de mim tivesse ficado presa. Ali na terra, nas paredes, na escuridão. Comecei a andar pelas noites sem rumo, ouvindo os ecos daquela voz. Teu nome nos chamou. Aos poucos perdi contato com as pessoas. Então ninguém mais me procurava. Alguns diziam que eu tinha enlouquecido. Outros juravam que me viram conversando sozinho no mato, ou parado por horas olhando para a entrada da senzala. E então, um dia sumiram minhas pegadas. Não, ninguém mais me viu. Mas se você estiver lendo isso agora, se alguém te contou sobre a fazenda esquecida em Serra Talhada, se ouviu falar de correntes à noite, ouviu uma luz trêmula luzindo no meio do mato, e não vá até lá, porque eu ainda estou aqui
E agora sou eu quem sussurra para os curiosos, quem canta baixinho nas paredes de barro, quem arrasta correntes entre os corredores de pedra. A senzala não esquece. A senzala espera. Sempre. E uma vez que você ouve o nome que ninguém diz, você já começou a voltar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.